Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que é um pouquinho triste, também é um pouco difícil de falar sobre, porém eu imagino que seja necessário. Eu acredito que todo brasileiro tem que ouvir sobre, e hoje eu vou contar pra vocês a história do Holocausto Brasileiro. Bom, em 1903 foi inaugurado o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Ele fica localizado em Minas Gerais, onde era um lugar que tinha um clima agradável, era sempre bom. A finalidade dele ali era cuidar das pessoas que estavam se recuperando de doenças. Pelo clima agradável ali, doenças respiratórias eram mais fáceis de lidar lá. Então, a finalidade dele de começo era para isso. Porém, depois de um tempo, o governo comprou o Hospital Psiquiátrico de Barbacena e começou a mandar algumas pessoas que eram consideradas pessoas loucas, como eles diziam na época. Mas assim, gente, lembrando que em 1903 a escravidão tinha acabado de ser abolida no Brasil. Então, o que acontecia? Só para dar uma referência histórica. Quando a escravidão foi abolida no Brasil, escravos, as pessoas negras foram jogadas na sociedade sem nenhum apoio, sem nenhum projeto social. E ainda existia muita teoria da eugenia, né? As pessoas acreditavam muito nisso, que elas eram melhores que as outras. Então, pessoas negras não eram contratadas, não tinham empregos. Foi quando começou a crescer as favelas. Lembrando disso. Então, em 1903, a população brasileira não era preparada para cuidar desse tipo de gente, a medicina ainda não era preparada, a psiquiatria basicamente não tinha estudos no Brasil ainda. Então, assim, a princípio, eram mandadas só pessoas que eram consideradas loucas. Então, assim, pessoas que tinham ansiedade, mulheres com TPM, mulheres que estavam dando trabalho em casa, então aquelas mulheres histéricas, como a gente bem sabe, eram também mandadas para lá. Após isso, eles começaram a simplesmente pegar quem não importava mais para a sociedade e jogar em Barbacena. Tanto que uma linha de trem ficou bem conhecida por ser chamada de o Trem dos Loucos, que era onde eles simplesmente pegavam pessoas, andarilhos, pessoas que estavam andando nas ruas sem lugar para ir e eles jogavam lá. Lembrando que a maior parte dessa população, andarilho, enfim, eram pessoas negras, por conta dessa desigualdade social aí. Então, assim, a maioria das pessoas chegavam lá sem nomes, sem identidades, e elas eram simplesmente jogadas em um lugar. A princípio, o lugar era especializado para abrigar 200 pessoas e chegou num momento que tinha 5.000. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como funcionava o hospital. Bom, no Hospital Barbacena, você chegava, você era separado por exemplo, mulheres pra cá, homens pra cá. Os homens tinham as cabeças raspadas, as mulheres tinham que se despir na frente de todo mundo e eles eram separados em pavilhões. A princípio, de começo, era assim. Então, assim, as pessoas chegavam muito desesperadas. Lá, o lugar não tinha água potável, então muitas vezes acontecia de eles beberem água do esgoto, tinha um cano quebrado ali e eles beberem água de lá, do esgoto. Não tinha comida o suficiente, então morreu muita gente de fome. Tem, inclusive, um documentário que conta sobre, tem até algumas entrevistas com alguns ex-funcionários, né? E eles contam que era feita uma sopinha rala, assim, de fubá que eles entregavam, mas as pessoas começaram a morrer de fome porque não tinha mais comida. A comida era feita no chão e não dava para todo mundo. Então as pessoas realmente começaram a morrer. Não tinha roupas para todo mundo. Então as pessoas andavam peladas. As que tinham roupas tinham que tirar para lavar uma hora ou outra, né? Os funcionários recolhiam e eram peças únicas, então elas ficavam peladas. As mulheres, após um tempo, começaram a sofrer, porque começou a misturar muita gente, homens, mulheres, elas começaram a sofrer abusos, tanto das pessoas que estavam internadas lá, quanto dos próprios funcionários. Eles abusavam de mulheres e acontecia muitas vezes dessa mulher engravidar lá dentro. Então, o que acontecia? Tem, inclusive, um relato que foi assim, uma coisa que mexeu muito comigo, que é um relato de uma sobrevivente que ela conta que ela engravidou e ela tinha que passar fezes por todo o corpo para ela não ser agredida e assim ela cuidar do bebê dela.
porque senão os funcionários iriam agredir ela e era a maneira dela se proteger. Então, assim, eu achei muito forte as coisas que as pessoas faziam pra sobreviver. Em questão, elas não tinham roupas, elas ficavam o tempo todo peladas, então muita gente começou a ter hipotermia, morrer de frio também, e assim, eles faziam rodas pra se abraçar, pra tentar se esquentar ali e mais ninguém morrer. Porém, chegou um momento que funcionários contam que eram mais de 5 mortes por dia. Bom, como começou a ter muitas mortes, o dono do hospital, na época, ele construiu um cemitério atrás do hospital e começou a morrer muita gente, muita gente, muita gente. Quando já não tinha nem mais vaga lá no cemitério, para vocês terem uma noção da crueldade, tinha uma caldeira no meio do pátio e era onde eles jogavam os corpos e derretiam os corpos, um tipo de ácido, alguma coisa assim. Isso na frente de todos os outros. Então, assim, a situação ficou tão feia depois e ninguém via, ninguém falava sobre, as pessoas achavam que era o certo. Então, assim, pra você ser contratado pra trabalhar no Barbacena, você não precisava ser médico, enfermeiro, tanto que não tinham muitos médicos, era um médico por pavilhão. No caso, ser o quê? Um médico para umas 200 pessoas. Um médico. Então, assim, como que era conhecido a medicação lá? Era a pílulazinha rosa e azul. Se tá dando muito trabalho, gritando, batendo, dá as duas. Se tá só enchendo o saco, dá só a rosa. E era assim que era conhecido. As pessoas que trabalhavam lá não tinham conhecimento algum do que estavam dando ou o que estavam fazendo. Eles simplesmente dopavam as pessoas. Também eles utilizavam do eletrochoque. A princípio, era apenas por fins médicos, o eletrochoque, porém, os pacientes davam muito trabalho, eles utilizavam do eletrochoque para acalmar o paciente. Eles utilizavam da lobotomia também, e muitos dos pacientes não voltavam depois disso, então eles perdiam movimentos motores, fala e muitas coisas assim. Então realmente foi assim, um holocausto, a palavra não é exagerada. E isso durou assim, sem ninguém saber, até 1961, quando um fotógrafo foi fazer o trabalho, tirar algumas fotos lá dentro. E ele foi assim, não esperava ver o que ele viu. E ele simplesmente capturou as primeiras fotos da carnificina que foi dentro do Hospital Barbacena. E aí, quando ele trouxe essa matéria, as pessoas começaram a ver. Só que quando você acha que não podia piorar e que depois que isso vazasse, as pessoas iam se comover, não foi bem assim. Na década de 70, quando fechou um hospital neuropsiquiátrico para crianças, eles começaram a mandar as crianças para lá. E assim, não eram só crianças que tinham laudo, não. Filhos de prostitutas e não eram desejadas, todas eram mandadas para lá, para essa crueldade. Então crianças morriam também. E foi assim, horrível, foi uma coisa simplesmente horrível. Após a década aí de 70, mais ou menos 80, as pessoas se comoveram e aí é estimado que morreu mais de 60 mil pessoas. E assim, até hoje tem pessoas lá, tem sobreviventes lá, se eu não me engano são cerca de 162 ou 172 pessoas ainda, pacientes que estão lá, porém hoje em dia é basicamente uma casa aí de repouso, mas são sobreviventes depois de 160 mil mortes. Então assim, realmente foi um holocausto, foi horrível, simplesmente horrível, e isso se dava mesmo antes da Segunda Guerra. Isso tudo começou, então assim, mesmo antes de Hitler, aqui no Brasil já era praticado um campo de concentração, pode-se dizer assim, porque foi isso que foi feito. Então, gente, essa é a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Eu espero que vocês que estejam vendo isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem essa história com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque eu acredito que uma história, quando ela não é contada, quando as pessoas não sabem, ela tende a se repetir. Então, acho que essa barbaridade, um holocausto assim nunca deve ser repetido, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. E é isso. Tchau, gente. E um beijo pra vocês.